Oi, gente, me chamo Ana Bervan Gregos, da turma de Morfofisiologia Vegetal do curso de Ciência e Tecnologia de Alimentos da Universidade Federal de Santa Catarina. E hoje eu vou apresentar o meu trabalho sobre batatas. Nele, nós vamos ver a origem, o sistema caulinar e raízes, as folhas, flores e inflorescências, o fruto e sementes, além do tubérculo e também a toxicidade da planta. Origem: Solanum tubersum, ou comumente chamada de batatinha ou batata inglesa, por incrível que pareça, é originária da América do Sul, mais precisamente da Cordilheira dos Andes. Seu consumo foi primeiramente de povos nativos dos Andes, datando de mais de 8.000 anos, sendo levada à Europa somente milênios depois, aproximadamente em 1570. Ela é, entre as olerícolas, a cultura mais importante no nosso país e mundo. Segundo a Embrapa, a batata é uma dicotiledônea da família Solanaceae, pertencente ao gênero Solanum, que contém mais de 2.000 espécies, como o tomate. Destas, cerca de 160 produzem tubérculos. Entretanto, apenas cerca de 20 espécies de batata são cultivadas. Existem muitas espécies que são silvestres e de grande importância nos programas de melhoramento. Sistema caulinar e raízes. As plantas originárias de tubérculos, por virem de brotos e não de sementes, carecem de radícula. Suas raízes, que são adventícias, originam-se das gemas subterrâneas. Essas raízes estão localizadas na porção do caule entre o tubérculo, semente, e a superfície do solo. Por esta razão, o tubérculo deve ser plantado a uma profundidade que permita a formação adequada de raízes e rizomas. Desde os primeiros estágios de desenvolvimento até o início da formação dos tubérculos, as raízes, que são de origem adventícia, apresentam rápido crescimento. O sistema radicular é fibroso, ramificado e espelhado superficialmente, podendo penetrar até 0,8 metros de profundidade. O sistema caulino é composto por rizomas e caules. Os rizomas, que correspondem a caules modificados que surgem alteradamente de subnós, localizados nos caules, apresentam um crescimento horizontal, sob a superfície do solo. Cada rizoma, por sua vez, por meio de um espessamento em sua extremidade distal, gera um tubérculo. As hastes, que se originam de gemas presentes no tubérculo, são herbáceas, suculentas e podem atingir de 60 a 100 centímetros de comprimento. Além disso, são de seção angular e de cor verde, embora excepcionalmente possam ter uma cor vermelho-púrpura. O tempo decorrido entre o plantio e a emergência das plantas é muito variável, dependendo principalmente da temperatura do solo e da qualidade e tamanho do tubérculo. Nesse sentido, em plantações feitas no final do inverno, na zona central do Chile, a emergência das hastes pode demorar 35 ou mais dias, enquanto em plantações feitas no final da primavera ou no início do verão, a emergência pode levar apenas 20 dias. Cada planta, no contexto de uma cultura, normalmente produz de 2 a 4 hastes, dependendo principalmente da qualidade do tubérculo. Esses caules podem originar ramos secundários de gemas localizadas nas axilas das folhas. Cada caule, por sua vez, produz em média 3 a 4 rizomas, com no máximo 8 rizomas. Os caules podem ser eretos ou decumbentes, sendo normal que se inclinem progressivamente em direção ao solo. À medida que os tubérculos amadurecem, no estágio final do desenvolvimento da planta, os caules podem se tornar relativamente lenhosos na base. Folhas. Após o surgimento das hastes, há um rápido crescimento inicial da folhagem. As folhas são alternas e compostas,
exceto as basais, que podem ser simples. As folhas compostas apresentam números ímpares de folíolos, sendo 5, 7 ou 9 folíolos, que são classificados como primários ou secundários de acordo com o tamanho. Além disso, existem folíolos muito pequenos, chamados de terciários, que aparecem dispostos aos pares no peciolo da folha. Na prática, para contar o número de folíolos em uma folha, são considerados apenas os folíolos primários e secundários. As folhas compostas, que podem ter uma grande variedade de formas e tamanhos, geralmente têm de 10 a 20 centímetros de comprimento. Seus folíolos são peludos, como as demais estruturas da planta. Na porção subterrânea do caule também se desenvolvem folhas que são rudimentares e lembram pequenas escamas. A partir das gemas axilares presentes nas referidas folhas, são gerados os rizomas. Flores e inflorescências. As flores, que podem ser brancas, rosadas ou roxas, são de tamanho médio, com aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. São pentâmeros, possuem cálice gamosépalo, corola inteira, ovário bilocular, estilete e estigma simples e 5 estames. As flores são autógamas e agrupadas em ramos terminais que formam uma inflorescência cimosa. Em cada haste há uma única inflorescência, que pode ter entre 5 e 15 flores. Deve-se notar que muitas cultivares não florescem e outras produzem flores estéreis. Fruto e sementes. O fruto da planta da batata corresponde a uma baga, que pode ter forma redonda, alongada, oval ou cônica. Seu diâmetro geralmente oscila entre 1 a 3 centímetros, e sua cor pode variar de verde ao amarelado, ou de marrom avermelhado ao violeta. As bagas possuem 2 lóculos e podem conter aproximadamente de 200 a 400 sementes. Os bagos são agrupados em cachos terminais, que se inclinam progressivamente à medida que o desenvolvimento dos frutos progride. As sementes são muito pequenas, achatadas em forma de rim, podendo ser brancas, amarelas ou marrom amareladas. No Chile, atualmente, há interesse em trabalhar com sementes botânicas de batata e já existem alguns cultivos comerciais derivados de seu uso. Tubérculos. Os tubérculos, que correspondem a caules subterrâneos modificados, originam-se de um espaçamento na extremidade distal dos rizomas. Aproximadamente 2 semanas após a emergência das plantas, inicia-se a emissão dos rizomas. O início da tuberização, entretanto, ocorre de 3 a 5 semanas após a emergência, dependendo da cultivar, do clima e da idade fisiológica do tubérculo semente. Durante a fase de tuberização, pode-se formar um grande número de tubérculos, geralmente de 2 a 4 por haste, que atingem o tamanho comercial. Os tubérculos podem ser colhidos imaturos, obtendo-se batatas comumente denominadas novas ou pelonas, que se caracterizam por apresentarem uma periderme, pele, solta e muito fina. À medida que a maturidade avança, os tubérculos continuam a crescer e progressivamente firmam a sua periderme, engrossa e adquire uma cor cada vez mais escura. O desenvolvimento dos tubérculos continua mesmo depois que a folhagem começa a ficar amarelada, com cada planta atingindo o rendimento máximo quando aproximadamente 50% de sua folhagem está seca. Os tubérculos geralmente se desprendem dos rizomas durante a colheita, revelando um pequeno fragmento remanescente ou uma pequena cicatriz em sua extremidade proximal. Os tubérculos que correspondem a caules possuem nós que são comumente conhecidos como óleos.
Em cada nó existem normalmente 3 gemas, que se localizam nas axilas das folhas escamosas, existentes em áreas deprimidas do tubérculo. Cada botão representa um caule potencial com entrenós não desenvolvidos. Os nódulos apresentam disposição helicoidal, desde a extremidade proximal do tubérculo, área onde se insere o rizoma, até a extremidade distal. Neste último, os nós são mais abundantes e profundos. O broto apical, localizado na extremidade distal, é o que normalmente se desenvolve primeiro, estabelecendo uma dominância acentuada. Os tubérculos podem ter uma forma alongada, arredondada ou oblonga. Sua cor, entretanto, pode ser branca, amarela, violeta ou avermelhada. Os tubérculos, em suma, são constituídos externamente pela periderme, pelas lenticelas, pelos nós, pelos brotos e, eventualmente, por um fragmento ou cicatriz proveniente da união com o rizoma, de onde se originaram. Internamente, pode-se distinguir o córtex, o parênquima vascular de reserva, o anel vascular e o tecido medular. A composição dos tubérculos é influenciada pela cultivação e pelas condições de crescimento da cultura. Toxicidade. Como parte da defesa natural das plantas contra fungos e insetos, a planta possui altos níveis de componentes tóxicos chamados glicoalcaloides, normalmente solanina e chaconina. Geralmente, esses compostos são encontrados em níveis baixos no tubérculo e estão localizados somente pouco abaixo da pele. Para manter a concentração das glicoalcaloides baixa, é necessário a conservação em um ambiente escuro e fresco. Caso contrário, a batata torna-se esverdeada por causa do aumento da clorofila, que indica níveis mais altos de solanina e chaconina. Esses compostos não são destruídos com o cozimento e, por isso, é essencial a remoção das áreas esverdeadas e remoção da pele antes do cozimento, para assegurar a ingestão segura do alimento. Uma única batata, se estiver esverdeada, pode conter uma dose perigosa da substância. O alto nível de ingestão dessas batatas esverdeadas pode até mesmo causar a morte. Então chegamos às referências e ao fim do trabalho. Muito obrigado pela atenção e pelo tempo.